Graça e paz, igreja, amém? Boa noite. Missão dada, missão cumprida, né? Eis-me aqui. Deus quer falar conosco, Ele já está falando desde a abertura, através dos louvores. E nessa noite Ele tem uma palavra muito poderosa ao nosso coração. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo 22. Atos 16, 22 diz assim a palavra: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram, e todas as portas e prisões foram soltos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças mal algum, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles lhes disseram: Crê no Senhor Jesus, e serás salvos tu e a tua casa. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Aqui, Senhor, através de oração, de louvores, e agora, Senhor, diante da Tua poderosa e santa palavra, Senhor. Nós nos rendemos diante da revelação que o Senhor tem para dar a nós nessa noite, Pai. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor pode fazer, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, Senhor, diz que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Ela penetra e divide, Senhor Jesus, a medula, Senhor Jesus. Ah, Senhor Pai amado, vem sobre nós nessa noite e fala ao nosso coração, Senhor, não somente aos nossos ouvidos, Pai, mas o nosso interior. Nós queremos ser tocados por Ti, Senhor. Vem e opera, Senhor, a Tua doce e poderosa vontade em nosso meio, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, que não haja distrações, que não haja nenhum poder, nenhum levante para tentar roubar a Tua palavra sobre nós e aquilo que o Senhor quer operar nessa noite sobre a Tua igreja. Que nós possamos estar atentos, Pai, àquilo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém. Palavra poderosa, muito conhecida, muito pregada, mas o Senhor quer falar ainda mais. E ela é uma palavra que se renova dia após dia. Ela é aplicada hoje, ela foi escrita há muitos anos atrás, mas ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, o Senhor, Ele quer falar conosco. E como diz um certo pregador, sem contexto não há pregação. Então, vamos falar um pouquinho sobre o contexto dessa passagem. Paulo e Silas estavam em uma das suas viagens missionárias e eles foram impedidos de pregar. Pregar aonde? Na Ásia e na Bitília. Impedidos pelo Senhor. O Senhor os impediu. A palavra diz que o Espírito do Senhor não deixou que eles entrassem lá. Então Paulo, ele teve uma visão. Essa visão era de um homem macedônio que dizia: passa a Macedônia. E então Paulo entendeu que o Senhor estava o chamando para fazer lá a sua missão, para ir lá anunciar o Evangelho. Então eles vão para Macedônia e lá eles encontram então uma colônia romana chamada Filipos. Uma colônia romana, irmãos, era uma cidadezinha que tinha todos os costumes de Roma. E é uma porta de entrada para o Evangelho na Europa. Paulo,
muito inteligente, muito sábio, acompanhado de Silas, que era seu companheiro de missão. Então vão lá cumprir esse ide. Chegando lá, eles encontram uma roda de oração, que era onde? Na beira de um rio. E eu me lembro aqui do pastor Sidney pregando essa palavra também, sobre Lídia. E lá eles encontram Lídia. E o Senhor abre o coração de Lídia ao ouvir a pregação de Paulo e Silas. E durante essas reuniões todas, que eles estavam lá vários dias, diz a palavra, tinha uma mulher possessa de um demônio de adivinhação que perturbava aquela reunião, dizendo: esses homens anunciam o caminho da verdade, eles são servos do Deus vivo. Isso era uma verdade, meus irmãos, mas ela estava perturbando isso. E Paulo, então, ele perturbou-se no seu espírito e ele expulsou esse demônio. E o que aconteceu? Os donos da jovem se revoltaram. Por quê? Porque ela dava muito lucro para eles com o seu espírito de adivinhação. Então Paulo e Silas são presos por causa desse tumulto causado ali. Mas eles não estavam tumultuando, meus irmãos. Eles estavam cumprindo o ide do Senhor, levando a mensagem do evangelho. E então os magistrados se reuniram na sua praça pública e determinaram: vamos açoitá-los. E meus irmãos, os açoites de Roma eram muito pesados. Diz que eles eram despidos de suas vestes e lhes açoitavam até que a carne ficasse viva. Depois de açoitados, foram jogadas no cárcere. Mas, meus irmãos, nada disso calou a voz deles. Nada disso parou a sua fé e a sua convicção. Como diz a palavra, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é por mim. E então, dentro desse contexto, eu quero dizer para você: quem você é quando as circunstâncias ao seu redor não são favoráveis? Quem é você quando o Senhor não dá aquilo que você pede para Ele? Quem é você quando tudo está desmoronando ao seu redor? Você é alguém que louva e que busca a Deus? Ou você é alguém que é parado pelas adversidades? Então, dentro disso, nós vamos aqui fazer um expositivo. Primeiro falando sobre quem eram os cantores da meia-noite. Paulo e Silas, anunciando o evangelho, pregando, curando, libertando, falando da verdade, libertando pessoas, fazendo o bem. Eles fizeram ali a libertação daquela jovem e ela nunca mais foi a mesma. Ela era usada como alguém para adivinhar a vida das pessoas, como existem muitos hoje ainda, que são pessoas que adivinham, mas que estão possessas de demônios. E ali ela lucrava para o Senhor. Houve então a libertação dessa jovem. Olha o que eu entendo com tudo isso. Todas as vezes que nós nos dispusemos a fazer a obra do Senhor e anunciar, nós vamos enfrentar sim adversidades. Nós vamos enfrentar sim a oposição das trevas. O inimigo, ele queria tentar enganar os obreiros de Cristo. Ele queria tentar adivinhar ali, dizendo falsas afirmações, dizendo, tumultuando, atrapalhando a obra de Deus. E isso ainda acontece hoje. O inimigo tenta enganar os obreiros de Cristo e tumultuar a obra que o Senhor quer fazer. O inimigo tentou atrapalhar, distorcer a verdade. Mas o evangelho, meus irmãos, o evangelho é a luz. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde a luz brilha, a escuridão é dissipada. Aonde a palavra da verdade chega, a mentira não tem mais poder. Aonde a verdade chega, a luz do Senhor triunfa. O poder de Deus é a luz que triunfa sobre as trevas. E o louvor é a presença de Deus através de você. O louvor na sua boca é a luz do Senhor sendo dissipada sobre qualquer ambiente. Quando você louva, você está dizendo, eu não estou olhando para as circunstâncias. Eu não estou olhando para o caos que está ao meu redor.
eu estou brilhando a luz de Jesus através da minha boca. Eu estou dizendo que eu confio nele, ainda que eu não esteja vendo. Eu estou dizendo que ele pode mudar tudo, ainda que tudo ainda não mudou. Eu estou dizendo que a minha dependência está naquele que pode todas as coisas. Então, esses eram os cantores da meia-noite, Paulo e Silas, enfrentando essas adversidades, pessoas tentando distorcer a verdade, tentando acabar com a obra que o Senhor designou a eles. Meus irmãos, todas as vezes que nós fazemos algo para o Senhor, o inimigo vai tentar nos parar. Ele vai usar situações, adversidades, pessoas, familiares, doença, problemas financeiros, trabalho, qualquer coisa ele vai tentar usar para nos parar. Mas se nós estivermos conectados com ele e louvando, meus irmãos, a arma do cristão é o louvor. O louvor, a oração, o jejum. E o louvor, ele atrai a presença do Senhor às nossas vidas. Quando nós decidimos orar, quando nós decidimos clamar e louvar, o inimigo tem que se calar. Porque tudo que ele quer na vida do crente é que a gente use a nossa boca para reclamar ou para ficar quieto. Mas quando a gente decide abrir para louvar, é ele que tem que se calar. É ele que tem que recuar. Quais eram as circunstâncias que esses cantores cantaram? Eles foram acusados injustamente. Eles disseram: esses homens estão tumultuando e pregando os costumes de Roma. Mas não era verdade. O que eles estavam fazendo era curando, era libertando, era anunciando a palavra de Deus. Não era um tumulto. Eles estavam humilhados quando foram ali açoitados, espancados com varas, com dor, devido a esse cruel e doloroso castigo. Feridas abertas, sangrando, humilhados. Assim era a circunstância. A prisão de Roma era uma prisão muito específica. A palavra diz que eles foram jogados no cárcere interior, que é uma prisão ainda mais profunda do que um cárcere comum. Era um cárcere que ficava muito mais seguro, muito mais guardado. Era um cárcere interno. Estudiosos dizem que era dentro de uma rocha, num calabouço. Então era um lugar escuro, úmido, sem ventilação nenhuma, sem luz. E ali eles estavam. E a palavra diz que, além disso, eles estavam amarrados no tronco, que era uma posição que eles ficavam impedidos de deitar, impedidos de descansar, impedidos de andar. Eles ficavam com os pés presos no tronco. Então era uma posição muito dolorosa, impedido que tivesse algum movimento. E nenhum cuidado eles tiveram. Eles não tiveram as suas feridas lavadas ou algum conforto algum. Nada. Eles estavam machucados, sujos, com frio, com fome, com dor e humilhados também. Mas o poder do Evangelho, ele é tão grande, tão poderoso, que mesmo em meio à luta, eles se alegravam. Eles acharam um motivo de louvor passar por tantos sofrimentos. Eles louvaram. O poder do Senhor, ele é tão poderoso que nos faz imunes a todas as circunstâncias ao nosso redor. E isso é muito difícil de dizer para alguém que está sofrendo, para alguém que está passando um luto, para alguém que está passando uma perda de emprego ou uma doença. É muito difícil de dizer. Mas a palavra do Senhor diz assim, que Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. A gente não consegue entender. Não é algo que possa se explicar. É uma paz sobrenatural. É um conforto sobrenatural. A pessoa, ela pode estar com o seu mundo desmoronando, mas ela sabe em quem ela está colocando a sua fé, em quem ela está crendo, em quem ela está confiando. Sabe, parando para pensar, trazendo para o nosso mundo físico, quando uma pessoa ela é abordada, ela se rende.
seja numa revista policial, seja numa abordagem, ela se rende e ela tem que colocar suas mãos para cima e ela não pode segurar nada. Quando nós dizemos que nós nos rendemos diante do Senhor, nós estamos totalmente entregues a Ele, totalmente nas mãos dEle, totalmente entregando o controle na mão dEle. Porque às vezes a gente quer segurar o controle na nossa mão, a gente quer tomar conta das situações, a gente quer fazer do nosso jeito. Mas isso não é confiar. Isso é tentar fazer da nossa forma. Isso é tentar controlar. E o Senhor, Ele quer falar com a gente nessa noite sobre isso. E como era o culto dos cantores da meia-noite? O culto, pastora? Sim, o culto. Por quê? Porque o culto, ele não depende de um local ou de uma estrutura. Ele não precisa ser feito apenas na igreja. A palavra culto significa adoração ou reverência a Deus. Quer dizer que não depende de um local específico. Eu posso cultuar ao Senhor na minha casa, eu posso cultuar ao Senhor no meu trabalho, eu posso cultuar ao Senhor quando eu estou indo no mercado, quando eu estou na rua, ou quando eu estou em uma adversidade também. E como que foi então esse culto? Primeiro, a palavra diz que eles oravam. Então é uma comunicação direta com Deus. E depois, eles cantavam hinos a Deus, que é a nossa expressão de louvor e gratidão. É a nossa expressão de busca a Deus. Mesmo numa prisão, pastora? Mesmo. Porque o culto verdadeiro, ele parte do nosso coração e não da circunstância. Não do local, mas do nosso interior, da nossa sinceridade, da nossa busca ao Senhor. Mesmo em sofrimento, o culto verdadeiro vem do coração. A palavra diz, João 4:23, vai dizer: mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura, porque Ele procura aqueles que adorem assim. Então, o que é adorar em espírito e em verdade? É isso. É adorar aonde nós estamos, seja na bonança ou na adversidade. Um adorador em espírito e em verdade vai adorar. Sim, é muito fácil adorar quando tudo está bem. Mas e quando não está? Quando tudo não está bem, nós somos tentados a fazer igual a mulher de Ló. Abandona esse teu Deus e morre. Deixa ele está fazendo você sofrer, Jó. De Ló eu falei, né? De Jó. Abandona, Jó, esse Deus, porque ele está fazendo você sofrer. Deixa ele para lá. Eu sei que o meu Redentor vive. E em breve ele vai se levantar ao meu favor. Porque o choro ele pode durar uma noite toda. Mas a meia-noite chega. À meia-noite eu vou cantar. À meia-noite é a hora mais escura do dia. A hora mais tenebrosa. É quando eu penso que eu não consigo mais. É aí que o Espírito Santo nos pega no colo. E diz: eu te sustento, eu te levanto, eu te encorajo. Porque o Senhor, Ele não nos prometeu dias bons apenas. Ele disse: vocês vão passar por adversidade sim, mas eu vou estar contigo até o final. Até o fim dos teus dias eu estarei contigo. Então em dias bons, adore. Em dias maus, adore, louve. Encha a sua casa de louvor, encha a sua mente de louvor, encha. Não espere apenas a quarta ou o domingo para louvar, para buscar a Deus. Quando tudo está caindo, pense: eu vou continuar. Eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar te buscando. Mesmo que o Senhor não mude esse cenário, o Senhor vai mudar o meu coração. Esperamos que a adoração aconteça em ambientes confortáveis e com uma liturgia muito bem planejada. Mas Deus age no culto prestado na dor, na prisão, no improviso, na lágrima e também, meus irmãos, no silêncio.
Você já sentiu o Senhor falar com você quando você fica bem quietinho? Que você ouve aquela voz lá dentro e você pensa, será que não é coisa da minha cabeça? Aquela voz que fala, e você vai ouvindo. Quando nós nos silenciamos, quando nós não temos palavras para dizer a Deus mais, Ele vem e fala no nosso interior. Ele vem e fala na nossa mente, no nosso coração. Deus queria que Paulo e Silas estivessem na Macedônia para espalhar-lhe o evangelho. Mas o caminho não foi como eles esperavam. Como que talvez eles esperassem que fosse? Que eles chegassem lá, pregassem e todo mundo acreditasse e fossem salvos e batizados e final lindo. Mas não foi bem assim. Não foi no conforto, não foi na rapidez, não foi na forma estruturada, planejada. Aprove ao Senhor que eles fossem açoitados, presos, humilhados, sofressem, para que eles pudessem triunfar sobre a adversidade. E triunfando sobre a adversidade, o incenso da adoração subiu. Quando que o incenso da adoração sobe? Quando o Senhor sente o perfume puro. A mais pura adoração brota de momentos que o nosso coração está constrangido, que o nosso coração está quebrantado, que o nosso coração está ali dependente totalmente dele. Quando o nosso coração está em pedaços, talvez. Quando você é humilhado, quando você é traído, quando você está magoado ou triste. Quando a nossa mente está ligada ao céu e não à circunstância. Porque ainda que o nosso coração esteja quebrado, o Senhor pode derramar o óleo e renovar tudo de novo. O Senhor pode fazer com que a nossa alma seja reanimada, a nossa mente seja animada, o nosso espírito receba o conforto que vem dele. É uma reação sobrenatural. Como assim, pastora? É quando as pessoas também falam mal de você e você fala bem dela. É quando as pessoas perseguem você e você ora por elas. É quando tudo está te machucando. Mas mesmo assim, você decide exalar o bom perfume de Cristo. Quando tudo está te esmagando, quando as pessoas te traem, te machucam, mas você decide ser bênção, mesmo assim na vida delas. Uma flor, ela só exala o perfume quando ela é esmagada. A uva só produz o vinho quando ela é pisoteada. E a azeitona só produz o azeite quando ela é espremida também. É muito difícil falar isso. Muito difícil. Mas é real. Às vezes o Senhor não vai agir da forma que esperamos. Da forma rápida, da forma confortável, da forma estruturada que esperamos. Ele age de forma sobrenatural. Porque Ele é o Deus do sobrenatural. E se Ele nos ajuda a passar por essa situação também de uma forma sobrenatural. Nas asas do Espírito. O esforço que eles fizeram para louvar à meia-noite, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, foi um esforço. Fisicamente sangrando, os fracos, com frios, espremidos, com as pernas travadas. Emocionalmente injustiçados, atacados, abandonados e com dúvidas do que aconteceria. Espiritualmente desafiados a crer que Deus estava ali, mesmo sem vê-lo. O cárcere interior não foi a prisão pior, foi a pior parte dela. E falando de interior, ainda nós tentamos muitas vezes ser presos pelo inimigo interiormente. Na nossa emoção, nos nossos sentimentos, na culpa pelo erro, na solidão que às vezes grita, nas feridas que ninguém vê, ou até na luta espiritual que todos nós travamos e só Deus sabe. Na luta que é para vir num culto, na luta que é para orar, na luta que é para buscar.
na luta que o inimigo tenta nos calar. Eu tentei muito ser calada hoje. Eu falei assim: Senhor, meu Deus, quando o Senhor me dá uma palavra dessa, eu sempre tenho que viver no dia isso, ou na semana. Hoje foi um dia daqueles. A minha meia-noite. Qual é a sua meia-noite? O inimigo, ele tenta aprisionar a nossa alma. Mesmo que nós estejamos livres por fora, quando estamos aprisionados por dentro, nós não conseguimos caminhar. Você está entendendo? Ainda que você esteja livre por fora, aparentemente, mas quando o inimigo tenta aprisionar a nossa alma, o nosso espírito, nós não conseguimos mais caminhar. As lágrimas que nós derrubamos no nosso travesseiro, na nossa oração, que o Senhor conhece, que tenta aprisionar a nossa alma, essas lutas, adversidades, problemas, todos os levantes, até as nossas emoções muitas vezes nos confundem. Até aquilo que pensamos, os nossos pensamentos nos confundem muitas vezes. Tentam nos fazer ficar aprisionados e não fluir e não ir adiante naquilo que o Senhor tem para nós. E eu penso que Paulo e Silas passaram por tudo isso. Como estavam, irmãos, esses homens naquele lugar? Mas no cárcere, eles não esperavam um amanhecer para louvar ou para buscar a Deus. Eles decidiram ali mesmo buscar, ali mesmo adorar, ali mesmo atrair a presença do Senhor. E ali mesmo o Senhor se manifestou. É uma decisão. Eles não decidiram porque estavam se sentindo bem, mas porque eles criam no Senhor, criam naquele que poderia fazer algo. Porque, meus irmãos, é só Ele que pode fazer algo por nós. Sim, você pode desabafar com a sua família, você pode desabafar com seus amigos, você pode buscar ajuda psicológica e tudo isso é muito bom. Mas nada substitui a sua comunhão com Deus, o seu desabafo a Deus, a sua busca a Deus. É algo vital para a nossa alma. Qual é a sua decisão, meus irmãos, à meia-noite? A atitude na aprovação define o resultado. Você está esperando a vitória para louvar? Ou você vai começar a louvar desde já? Ou você já está louvando desde já? E uma coisa que é muito incrível é que você lê a palavra e a palavra diz: eles oravam e cantavam hinos a Deus. E a palavra não diz assim que eles pediam para ser libertos, pediam para serem livres, para não passar mais por aquele sofrimento, por aquela situação. Eles não pedem nada, eles apenas louvam. E isso nos ensina que assim a gente precisa pedir e ir até Ele pedir. Mas às vezes a gente tem que só louvar. Só louvar. Porque Ele começa a trabalhar aí. Quando a gente pede. Mas de repente a gente fala: não, eu vou silenciar agora. Agora eu vou silenciar e eu vou só louvar e agradecer. Porque Ele vai fazer. E não só porque eu creio que Ele vai fazer, mas porque eu creio também em quem Ele é. A hora e o lugar são incomuns. Os cantores estão ensanguentados. Eles não pedem nada, mas eles entregam tudo. Não pedem nada, mas entregam tudo. Tudo de si, tudo de si. Quanto nós estamos entregando para o Senhor? E a resposta do céu, ela também é sobrenatural. O lugar é diferente, é distinto. Os cantores são também alguém agindo ali, o Senhor agindo sobre ele de forma sobrenatural. A reação deles é sobrenatural e o agir também é sobrenatural. A resposta do céu é sobrenatural. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que todos os alicerces caíram. As prisões se abriram. Quando você louva, o céu se move sem aviso nenhum.
Sem aviso prévio, o céu se move quando nós louvamos. Quando nós buscamos aquele que pode fazer, a resposta vem. Pode até demorar, meus irmãos, mas ela virá. Assim como Daniel, 21 dias. Quanto tempo nós temos que buscar até o céu nos responder? Não foi só a porta de Paulo e Silas que se abriu. Todas as portas de todos os prisioneiros se abriram. Então o que isso quer dizer? O seu louvor, ele vai libertar você, ele vai trazer cura para sua alma, ele vai trazer bênção para sua vida. Mas ela vai alcançar aqueles que estão ao seu redor também. O seu louvor, ele vai contagiar a atmosfera ao seu redor. Nós cantamos aqui, a atmosfera já mudou, porque o Espírito do Senhor está aqui. Lembra que eu falei que nós temos que ser como um termostato? O termostato, ele não vai apenas medir a temperatura, mas ele vai transformar a temperatura do ambiente. Ele vai mudar a temperatura. Então, quando você louva, a sua casa é salva também. Quando você louva, as pessoas que estão ao seu redor observam também. Como que pode? Ele perdeu tudo, Jó perdeu tudo e ele continuou crendo, ele continuou acreditando que o Senhor faria. Porque ele sabia em quem ele cria. E o Senhor fez, meus irmãos, como ele fará na minha, na sua vida, na nossa vida. Porque nós cremos. Do cárcere nasceu a salvação. O carcereiro se converteu, a sua casa também foi salva. Paulo e Silas saíram da prisão, mas deixaram frutos eternos, frutos que vão durar para a eternidade. Então, qual a aplicação, pastora, que eu posso colocar aqui nessa noite? Aproveite as situações para testemunhar a Cristo. Às vezes Deus não tira você da prova rápido, porque Ele quer salvar alguém através da sua prova. Às vezes não entendemos, mas devemos confiar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Não entendemos hoje, mas lá no final, meus irmãos, nós vamos entender. É tipo um quebra-cabeça. Você vai montando, vai montando, vai montando, e quando você está na última peça, você vislumbra o todo. Talvez ainda você não está entendendo esse quebra-cabeça que está na sua vida. Mas o Senhor está ali, peça por peça, encaixe por encaixe, te ajudando, para que você vislumbre qual é o propósito dele, qual é o contexto a ser formado, qual é a imagem a ser formada. Ele vai nos ajudar. O testemunho é porque, pior que seja a situação, o nosso testemunho ainda continua falando. Não interrompa a missão que Deus confiou a você. Continue testemunhando e falando daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele fará. Isso é uma questão de gratidão, reconhecimento e fé. Gratidão pelo aquilo que Ele já fez, reconhecimento por aquilo que Ele está fazendo e fé por aquilo que Ele vai fazer ainda. Testemunhando, louvando, mesmo que a meia-noite ainda esteja ali. Porque as pessoas, talvez elas vão ser alcançadas só quando acontecer o terremoto. E para o terremoto acontecer, nós temos que passar pela meia-noite. Para que o terremoto venha, para que a resposta do céu venha, o terremoto precisa acontecer. Então, irmãos, vamos se apegar no Espírito Santo, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. A nossa atitude será de louvor, de gratidão, de busca, de continuar andando, crendo que o Senhor vai nos ajudando, porque Ele está de fato todos os dias, desde o nosso primeiro passo do dia,
Ele está conosco, nos auxiliando e nos esforçando. E eu quero encerrar aqui para deixar um tempo para a gente buscar e orar ao Senhor e também louvar. Um poema. Porque eu imaginei assim, se fosse Paulo e Silas na prisão, o que eles estariam falando? Como eles estariam orando? Ou qual canção eles estariam cantando? E isso me instigou. E daí surgiu isso aqui. Uma canção da meia-noite. Uma cadeia fria e um coração ardente. Mesmo na dor, seguimos crentes. As mãos atadas, mas livres para louvar. Na escuridão, começamos a cantar. Cada lágrima é semente que no tempo vai brotar. Mesmo em privações, seguimos firmes, pois sabemos quem virá. À meia-noite eu cantei, mesmo ferido eu adorei. E a terra tremeu, o céu desceu, e a liberdade enfim chegou. O choro virou canção. Da prova nasceu a salvação. Hoje eu sei que vale a pena esperar, pois quem promete vai chegar. O cárcere abriu, mas nós não corremos, pois a nossa vitória são vidas que vemos. O carcereiro se rende e encontra a luz, mais uma alma cansada para Jesus. Cada luta, cada prova nos leva para mais perto do Pai. Mesmo em prisões, a graça inunda, e a paz que em nós não se vai. A dor não me prende, a fé me conduz. No meio da prova, eu vejo a cruz. Da meia-noite ao amanhecer, eu canto livre para viver. Eu acredito que seria algo mais ou menos assim que eles estivessem orando ou cantando. E uma parte muito poderosa que Deus falou é: mesmo ferido, eu adorei. Às vezes essa ferida, ela não é no físico. Talvez ela é na nossa alma. Algo que nos fizeram, algo que nos magoaram, algo que nos decepcionaram. Mas mesmo ferido, adorando, continuando, avançando. Porque nós sabemos que a nossa vitória está nele. Que a nossa dependência está nele. Que ele virá. Quando a pressão aumenta, é fácil se dominar pelas circunstâncias. Mas a história de Paulo e Silas nos mostra que a adoração pode mudar. Talvez a sua meia-noite espiritual está aí. Mas Deus nos chama para começar a louvar desde a meia-noite até o amanhecer. O desafio hoje é nós sairmos daqui, porque nós vamos continuar enfrentando as circunstâncias. Não serão apenas boas, mas é nós sairmos daqui sabendo que mesmo que as circunstâncias estão ali, nós vamos adorar. Como assim, pastor? É uma aplicação prática. Comece a adorar. Escolha um momento, só você e Deus, e coloque um louvor e adore Ele. Adore a Ele, busque a Ele, aonde você estiver. Aonde você estiver, aonde você talvez ficaria desanimado ou tentado a reclamar, a murmurar, troque por louvor, troque por palavras de gratidão, troque por palavras de adoração, troque por palavras de exaltação a Ele. Troque o falar demais por silenciar. Porque quando nós falamos demais, às vezes a gente tropeça nas nossas palavras mesmo. E isso muitas vezes entristece o coração do nosso Pai. Nós somos seres humanos. E a gente fala às vezes bobeira. A nossa língua, ela nos engana muitas vezes. Mas se a gente silencia e começa a adorar e começa a louvar a Deus, a gente vai experimentando uma mudança na nossa vida. Uma mudança da nossa mente, uma mudança do nosso interior.
isso vai mudando em nós tudo. E nós começamos a produzir o fruto do Espírito, que é domínio próprio, que é a paz. Porque estar em paz é um fruto do Espírito. A mansidão, a longanimidade, onde situações ali tirariam a gente do sério, faziam com que a gente ficasse nervoso, praticando a longanimidade, buscando a Deus. A gente vai exercendo, vai experimentando o poder de Deus, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Experimentando o poder de Deus que brota da adoração, o incenso puro e suave, que sobe em direção ao trono. E agora, meus irmãos, eu quero junto com você convidar que a gente louve junto. Se coloca de pé, vamos estar orando, louvando a Deus. Não pense em mais nada agora, a luz vai ser desligada. Você tem total liberdade aqui para buscar a Ele, para engrandecer o nome dEle. Nós aprendemos com Paulo e Silas que mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo passando por adversidades, nós podemos louvar o Senhor. Nós podemos buscar ao Senhor. Porque a nossa fé ela é colocada em prova quando tudo não está favorável. E nós decidimos mesmo assim continuar adorando e buscando a Ele. Então, se renda à presença dEle nessa noite. Se renda àquele que pode e vai agir de uma forma sobrenatural na sua vida. Eu não sei qual é a sua meia-noite. Eu não sei o que você está enfrentando, as adversidades, seja no físico, seja na alma, seja algum problema familiar, seja algum problema financeiro, ou alguma doença, ou desanimado espiritualmente, frio, sem forças para buscar ao Senhor. O Senhor conhece, Ele esquadrinha o coração, Ele vê o teu interior nessa noite. Então se desligue de tudo que está ao seu redor e decida louvá-lo. Abra sua boca e comece a dizer que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, que Ele é o Deus da sua vida. E mesmo que Ele não mude nada, você vai continuar dizendo isso. Você vai continuar decidindo louvá-lo e amá-lo por quem Ele é. A nossa meia-noite, tão escura, tão solitária aparentemente, mas o Senhor está aqui. Assim como Ele estava com Paulo e Silas lá naquele cárcere, eles não estavam sozinhos. Assim como Ele estava com Daniel na cova dos leões, assim como Ele estava lá na fornalha, Ele era o quarto homem. Ele está aqui nessa noite. O poder dele não mudou. O poder dele não perdeu a validade. Passaram-se séculos, anos, e Ele continua o mesmo. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O amor do Senhor é derramado em nossos corações através do Espírito Santo em nós. E o Espírito do Senhor está aqui. Ele tem poder suficiente para tocar em você e curar e restaurar as suas forças e te animar e te encorajar, mesmo que você entrou aqui nessa noite triste, abatido, sem forças, cansado, talvez dizendo como o salmista: até quando, Senhor, vai durar? Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor nessa noite te pega no colo e te diz: eu estou aqui, filho, filha, não temas. Eu estou do seu lado e eu nunca deixei de estar. Ainda que a sua mente tentou te confundir, a tua emoção, as palavras alheias tentaram te confundir, as circunstâncias tentaram te confundir, apenas ouça a minha voz nessa noite. E eu te digo: eu estou aqui.
Dentro do seu coração eu estou. E eu que formei o seu coração, eu posso também acalmá-lo. Eu posso também restaurá-lo, eu posso curá-lo de feridas que estão talvez abertas, sangrando. Tudo que você sofreu, o Senhor conhece desde a sua infância, desde o seu crescimento. Desde hoje aqui, Ele conhece e Ele sabe de tudo isso. Vai colocando diante dEle. O Senhor me leva a orar por cura nessa noite. Cura no físico, cura na alma, cura nas emoções, cura no espiritual. Vai recebendo o toque do Senhor nessa noite. Ele está tocando aqui nessa noite porque nós cremos no poder dEle. A palavra diz assim que Ele disse para aqueles cegos: crede vós que eu posso fazer isso? Diga ao Senhor nessa noite: sim, nós cremos, Senhor. Sim, nós cremos, Senhor. E nós queremos ser tocados e curados por Ti, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo, aonde só o Senhor pode tocar.